Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro estudo do Grupo de Vida 3, também conhecido como GV3. Eu sou o pastor André Dantas, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil no Alto Mangueiral. Hoje nós estamos dando início a esse novo projeto e eu tenho aqui ao meu lado direito o meu grande amigo, meu irmão em Cristo, Marcos Manieri, diácono em disponibilidade, e ele será aquele que conduzirá o estudo conosco. Eu sempre estarei aqui, mas essa alegria de compartilhar a palavra em Filipenses, esse é o primeiro livro que nós vamos começar a estudar, é do meu irmão Marcos. Então eu vou sair agora, nós vamos orar e eu vou passar para o Marcão. Antes, Marcão, você quer desativar o áudio e dar um alô para o pessoal? Graça e paz, meus irmãos. Deus os abençoe e é uma alegria estar com vocês, compartilhando um pouco do muito que Deus derrama sobre minha vida. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Vamos lá, vamos orar então, elevar os nossos pensamentos ao Senhor. Ainda que você assista esse vídeo gravado, mas faça isso em temor ao Senhor. Peça que o Espírito Santo abra o seu entendimento. Vamos lá então orar, pedir que Deus nos abençoe agora. Querido Deus, muito obrigado, Pai, por esse espaço. Muito obrigado porque o Senhor colocou no coração do Marcos a disponibilidade de compartilhar, Pai, estudo bíblico da tua palavra aqui neste ambiente virtual. Usa-o, coloca na sua boca, Pai, as palavras certas, para que o teu nome seja engrandecido, que as pessoas que não conhecem a tua palavra ainda possam conhecer através desse estudo. Permita, Pai, que muitas pessoas possam assistir esse estudo e que também estejam conosco na igreja, presencialmente, e possamos juntos, Pai, cultuar o teu santo nome. Abençoa o teu povo, é o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, só aqui deixando uma informação para vocês. Como aqui é a transmissão ao vivo nesse momento, você pode deixar os seus comentários no site do YouTube. Nós vamos ler e aqui tentar responder diante da possibilidade. Se não soubermos a resposta nesse momento, utilizaremos o espaço do próximo episódio para poder trazer a solução, ou pelo menos trazer uma nova perspectiva para te ajudar a entender o problema que está sendo colocado, tá bom? Que Deus te abençoe e agora eu passo a bola para o Marcos. Até mais, gente. Deus abençoe. Boa noite, meus irmãos. A pergunta de hoje é: vocês são alegres? Vivemos num mundo difícil, que às vezes a alegria não é constante, né? Mas a gente na Bíblia tem um relato de um rapazinho que tinha muito mais para ficar triste do que nós temos hoje. Vamos estudar em Filipenses. Filipenses hoje, capítulo 1, do verso 1 ao verso 11. Né? Então vamos lá. Paulo e Timóteo, servos de Jesus, de Cristo Jesus, a todos os santos em Jesus, em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Paulo se apresenta aqui, ele e o Timóteo, seu companheiro de ministério e prisão também. Timóteo não estava preso, só Paulo, mas era o seu companheiro na prisão, porque eu ia todo dia com ele, por vezes foi escriba de Paulo, e eles se apresentam como servos de Jesus, não como apóstolo, como outras cartas, mas servos, aquele que serve, aquele que trabalha. Servo de Jesus, e ele endereça essa carta a todos os santos, todos aqueles que Cristo separou para si. Inclusive, todos os santos, e faz uma divisão, né? Os bispos, que em geral são aquelas autoridades nomeadas, que têm alguma autoridade sobre o rebanho, sobre a congregação, e diáconos, aqueles que têm autoridade pelo seu serviço, como trabalham e avocam para si alguma responsabilidade no serviço de nosso Deus. E então Paulo endereça a todos os santos,
inclusive aos bispos que têm autoridade formal e aos diáconos que têm autoridade voluntária, aquele que a população reconhece eles como santos, como responsáveis por alguma coisa. E ele endereça essa carta aos moradores da cidade de Filipos. Eu acredito que seja na Grécia. Eu sei que é na Europa, mas aí eu acredito que seja na Grécia. Então, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Porque Paulo sabia que graça e paz temos apenas em Deus. A nossa graça de estarmos vivos e a paz que habita em nosso coração é fruto de Deus no nosso coração. Então, Paulo começa agora a sua carta orando. Dou graças ao meu Deus por tudo que me lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Então, Paulo tem um coração grato, agradecido. Não é qualquer um que tem um coração agradecido, aquele que reconhece que não merece nada e que o outro fez de graça por você, pela sua bondade, que você não é merecedor. Então ele agradece a Deus por tudo que ele se lembra dos seus amigos em Filipos. Paulo fundou essa igreja em Filipos na sua segunda viagem missionária, mais ou menos 11 anos antes dessa carta. Então ele conhece a igreja. Foi ele que começou o trabalho lá e foi... Bom, ele é o pai espiritual, o mentor espiritual de toda aquela comunidade. E ele nunca se desligou deles. E os filipenses, apesar de não ser uma igreja rica, sempre o acompanharam no seu ministério. Então, continuando o verso 4, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Por que com alegria? Porque a gente não vai suplicar pelo outro em tristeza, né? É sempre, ainda que a situação do outro seja penosa, seja um luto, seja alguma dificuldade muito grave, um acidente, mas a nossa súplica é com alegria. Não pela condição da pessoa com quem oramos, mas por nossa condição de sermos agradecidos àqueles por quem oramos. Tantos irmãos que têm dificuldades e a gente ora incessantemente por eles e nos dá alegria, nos dá um conforto. Deus, o nosso Espírito Santo nos conforta o nosso coração quando intercedemos pelos outros. Então, seguindo o verso 5, dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então, como Paulo fundou essa igreja, desde o primeiro dia, eles sempre foram uma igreja missionária, sempre investiram financeiramente no ministério de Paulo, e não era uma igreja rica. Teve uma ocasião que eu acho que foi Filipenses, que se esforçaram, pediram para que pudessem contribuir com uma viagem missionária de Paulo, com o sustento de Paulo. E como diz um velho pastor que me batizou, eles davam a contribuição deles, não do que sobrava, mas com aquele gostinho de sangue, aquela contribuição que vai fundo no bolso e que, poxa, vai me fazer falta, humanamente vai me fazer falta. Mas o nosso Deus nos supre em todos os aspectos. Então, verso 6. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Foi Paulo que fundou a igreja? Será que ele está falando dele? É claro que não. Paulo está falando do nosso Senhor Jesus Cristo, que tudo que fazemos é vontade de Deus em nossas vidas. Deus nos dá o querer e o realizar. Então, aquele que começou a boa obra é o Verbo, é aquele por quem tudo foi feito.
A palavra de Cristo, com a palavra de Cristo, tudo foi feito e por sua vontade tudo se mantém. Então, estou certo de que aquele que começou a boa obra, estou certo que Cristo completará a sua boa obra no dia que ele voltar. Aliás, verso 7, aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Então, Paulo está falando que isso é justo que ele pense assim, porque desde o princípio, Filipos sempre esteve no coração de Paulo, sempre permeou suas orações, suas pregações, porque é povo do coração de Paulo. E em todo momento, seja no sofrimento das algemas, seja na defesa da confirmação do Evangelho, porque aparentemente os filipenses estavam presentes em algumas audiências de Paulo. Então, alguns comentaristas bíblicos nos trazem essa informação. Então, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. Pois todos vocês são participantes da graça comigo. Porque vocês todos são meus irmãos, estarão na eternidade comigo, participam da graça agora aqui na terra, enquanto Deus me abençoa, derrama graça sobre mim, derrama graça sobre vocês. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. E aqui é uma declaração de amor muito bonita, né, que você não sente saudade de quem você não gosta. Né? Então, Paulo gosta daquele povo, gosta daquela cidade, e ele fala do seu amor e no profundo afeto de Cristo Jesus. Então, ele também diz que Paulo ama Filipos e Cristo também ama os filipenses. 9. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção. Porque o amor não é um amor cego, sem fundamento. O nosso amor por Cristo precisa ser fundamentado. Precisamos ter conhecimento da palavra, precisamos ter experiência com Deus, e esse amor ele vai ser fundamentado, vai ser solidificado enquanto buscamos a Deus, seja na leitura bíblica, seja na leitura de comentários daqueles que nos antecederam, lendo e tendo intimidade com Deus e registrando em livros os seus achados, né? E para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Sinceridade é aquela coisa do coração. Vocês são puros, são sinceros, a tua intenção é correta, né? Não tem nenhuma mácula na tua intenção. E vocês devem ser inculpáveis. Inculpável é aquela coisa externa, onde os outros vão ver em você culpa ou não, se vão aprovar o seu comportamento ou não. Infelizmente, vivemos num mundo caído e às vezes as pessoas vão ver culpa onde não existe, né? Seja uma palavra dura, seja uma exortação, né? Como Paulo mesmo em outras cartas falou, se esse cara não aceita a repreensão, que seja anátema, seja excluído da nossa comunhão, da nossa comunidade. Uma palavra dura e que ser inculpáveis, né? Então, às vezes, o cara se perdeu porque por culpa de Paulo que mandou o cara excluir. Não é bem isso, né, que a gente está falando. É o nosso compromisso interno, ser sincero, ser puro de coração, ser inculpável, ser irrepreensível.
E para que isso? Né? Para que esse esforço de sermos inculpáveis e sinceros? Para nos habilitarmos para o dia de Cristo. Não por esforço nosso, mas porque Deus é misericordioso conosco e nos resgatou do nosso pecado. Nos faz entender o nosso pecado, nos faz entender como servir a Deus, como servir aos irmãos, né? Servir a Deus por meio do serviço aos irmãos. Né? E sejam cheios do fruto da justiça. O fruto da justiça, ele não é... Eu tenho aqui. O fruto da justiça não é um... como é que eu vou falar? Não é uma fruta que você pega fácil, mas é o fruto da justiça e aquilo que vem depois de você ser sincero e inculpável, de você de trabalhar pelos outros e os outros reconhecerem em você a sua seriedade, a sua integridade. E só isso, o fruto da justiça só vem por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque fora dele, todas as nossas intenções, todas as nossas ações têm algum defeito. Mas em Cristo, Cristo corrige todas as nossas imperfeições. E fazemos isso para a glória e louvor de Deus. Porque é com Ele que habitaremos a eternidade. Deus criou a eternidade, Deus sempre existiu, a eternidade sempre existiu, e Deus, no meio desse tempo todo, Ele criou nosso planeta, o universo inteiro, as constelações, e criou a nós. E nos colocou aqui, nesse planetazinho, no canto de uma galáxia, e deu todas as condições para que houvesse vida em nós. E Ele cuida de nós e olha para nós e nos resgata do nosso pecado e nos firma os nossos passos numa rocha que é chamada de Cristo. E nele, seguindo essa rocha, não nos desviemos nem para a esquerda nem para a direita, mas sigamos o caminho reto, que apenas a misericórdia de Deus vai nos habilitar. É isso, meus irmãos. Então, quando tiverem perguntas, postem lá no grupo da igreja e, oportunamente, nós responderemos as suas dúvidas. Muito obrigado, boa noite, Deus os abençoe. Muito bom. É interessante, nós tivemos a oportunidade de estudar Filipenses no grupo de Vida 1, e agora ouvindo o Marcos comentar, é interessante observar que o texto é tão rico, né, que ele acrescenta outras informações que numa leitura inicial a gente não tinha pensado também. E ele começa a carta com uma oração, com um pedido a Deus, tem todo um simbolismo especial, tem todo um carinho, tem um amor, um interesse em ver Cristo exaltado na vida da igreja. Essa preocupação pastoral de Paulo é uma preocupação muito bonita, que falta a muitos pastores hoje em dia, que falta a muitos líderes de igreja, porque às vezes as pessoas só estão preocupadas em resultados, né, Marcos? Preocupadas em números, mas elas não estão preocupadas com a vida da igreja, com a vida das pessoas diante de Deus. E o que nós vamos responder na eternidade é isso, né? Nós vamos responder pelo cuidado pastoral que nós, líderes, tivemos com as ovelhas que o Senhor nos colocou a responsabilidade de cuidar. É um excelente texto. Toda vez que eu volto ali à carta aos Filipenses, eu fico muito alegre. Bom, meus irmãos, vocês podem observar pelo tempo que esse estudo ele é breve. Aqui a gente vai usar o espaço, né, para tirar dúvidas, mas a ideia é que seja de 20
30 minutos até 1 hora no máximo, a extensão do nosso tempo. Aqui a gente não vai fazer cânticos, não tem aquele momento de comunhão gostoso com café, mas nós temos aqui o principal, que é a exposição da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, e isso o Marcos fez com muito carinho, muito amor no dia de hoje. É importante avisar aqui que todos os dias, de segunda a sexta-feira, a partir de 6 horas até 7 horas, isso é um horário mais estendido, mas o horário principal do grupo de vida é de 6h30 às 7. Nós estamos aí reunidos pelo Google Meet para orar ao Senhor, clamando pelo nosso país, pelas famílias, pela igreja, por motivos específicos. Então, se você também é daqueles que acorda cedo e começa o dia diante do Senhor em oração, eu convido você a estar conosco. Nós temos um grupo de WhatsApp. Se você deixar o seu contato aí nos comentários, nós iremos entrar em contato contigo para te adicionar ao grupo. Eu esqueci de alguma coisa, Marcos, em relação a isso? Quer Acredito acrescentar? que não. Não, foi perfeito. Então, beleza. Então é isso, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez. Vou pedir ao Marcos que encerre esse momento de estudo com uma oração, pedindo que Deus nos abençoe e nos encontraremos agora, quinta que vem, para nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, na verdade, no canal da igreja. Né? Esse vídeo está sendo gravado ao vivo no meu canal, porque o YouTube ainda não permitiu que a gente fizesse transmissões ao vivo. Mas se Deus quiser, semana que vem, quinta-feira, às 20 horas, estaremos na mesma plataforma no canal da igreja, IP Alto Mangueiral. A todos, um grande abraço. Venham aos nossos cultos aqui na Igreja do Presbiteriano do Alto Mangueiral, que fica na quadra 104, conjunto 9, casa 14, perto do Ultrabox, lá em São Sebastião, no Distrito Federal. Vocês estão todos convidados e agora nós vamos orar ao Senhor. Ó Deus misericordioso, Pai amado, graças te damos porque o Senhor nos dá um coração grato, porque o Senhor derrama sobre nós a tua graça, por isso somos gratos. E somos alegres, porque o Senhor enche o nosso coração, o Senhor sacia as nossas necessidades, e como diz em Salmos, né, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nada de bom e nada de ruim me faltará. Eu vou passar por dificuldades, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Obrigado, Pai, porque o Senhor nunca me abandona. Ainda às vezes que eu viro as minhas costas para o Senhor está lá e o Senhor me sustenta. Obrigado, Pai, porque o Senhor vai à minha frente e faz infinitamente mais do que eu penso, eu peço, eu sonho, mas o Senhor cuida de mim de maneira integral. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Bom, é isso. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.